Salve pessoal! Vamos resolver dois exemplos utilizando a equação do segundo grau completa. Exemplo 1. O consumo de água de uma residência ao mês é dado pela função consumo em função do tempo igual a 2t ao quadrado menos 5t mais 100, onde o consumo determinado pela função é dado em metros cúbicos e o tempo t varia de janeiro a dezembro. Determine o mês em que o consumo de água é de 112 metros cúbicos. Então, como responder essa questão? Bom, você sabe que o consumo de água em determinado mês foi de 112 metros cúbicos. E a questão é que você acha o mês em que o consumo teve esse valor. Como o mês é determinado pelo tempo, pela variável t, você pode igualar essa função ao consumo 112 para daí poder achar o tempo. Né? O tempo, lógico, variando, né, em meses. Né? Então, achando o t, você acha o mês em que o consumo foi de 112. Então, igualando essa função ao consumo de 112 metros cúbicos, nós chegamos em 2t ao quadrado menos 5t mais 100 igual a 112. O 112 vem para o primeiro membro, ficamos com 2t ao quadrado menos 5t mais 100 menos 112 igual a zero. 100 menos 112 vai resultar em menos 12. Então, a função, a equação, agora, né, que nós iremos resolver, é 2t ao quadrado menos 5t menos 12 igual a zero. Iniciando, então, pelo discriminante delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores de a, b e c na fórmula, nós temos menos 5 ao quadrado, observem, é o termo de b na função, na equação agora, né? É menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o termo de a, que é 2, vezes o termo de c, que é menos 12. Então, resolvendo, vamos ter delta igual a menos 5 ao quadrado, 25. Aqui é uma multiplicação de três termos, muita atenção com o sinal. Menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 vezes 12, 96. Somando 25 mais 96, chegamos em delta igual a 121. Dando prosseguimento, nós agora vamos utilizar a fórmula resolutiva para determinar os valores das duas raízes dessa equação. Então, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo, teremos x igual a menos b, b menos 5. Atenção com o sinal, porque o termo de b na fórmula resolutiva ele também é negativo. Então, menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 121 dividido por 2 vezes a, que é 2. Quanto na resolução, teremos x igual a menos vezes menos dá mais, 5, mais ou menos a raiz quadrada de 121, que é 11, dividido por 2 vezes 2, 4. E agora é o momento de nós determinarmos as duas raízes dessa equação. Iniciando subtraindo, vamos ter 5 menos 11, dá menos 6, dividido por 4. Essa é uma divisão que não é exata, então nós simplificamos essa fração e chegamos em menos 3 sobre 2, 1 meio, né? E esse valor não serve como solução para essa questão, porque você não pode ter um mês negativo. Portanto, a gente vai buscar agora a segunda raiz dessa equação. Somando 5 mais 11, chegamos em 16 sobre 4. Ao dividir 16 por 4, encontramos o número 4 como solução, né, também dessa equação. Né? As duas, na verdade, as duas raízes, menos 3 sobre 2 e 4, elas são as soluções da equação, são as raízes da equação. Apenas o menos 3 sobre 2, a raiz negativa, ela não se encaixa no contexto que a questão fornece. Tá? Vamos deixar isso bem claro para não criar um falso conceito. Tá? Então, o que significa esse 4? Ora, como o tempo está variando de janeiro até dezembro, o 4 significa que o mês onde o consumo foi de 112 metros cúbicos é o quarto mês do ano. E o quarto mês do ano é o mês de abril. Então, está aí o exemplo 1 respondido. Agora a gente vai para o exemplo 2. A idade de Rodrigo daqui a 4 anos, multiplicada pela idade que tinha há 7 anos, é igual a 5 vezes a sua idade atual, aumentada de 5. A idade atual de Rodrigo esse aqui embaralha um pouco, né, a cabeça. Mas vamos organizar cada afirmação que foi feita na questão, que fica mais fácil a gente montar a equação, tá bom?
Então, vamos lá. Começando pela idade atual. A gente não tem a idade atual. É justamente o que a questão pede, tá? Então, vamos chamar de x. Vamos introduzir uma variável, né, nesse contexto. Então, a idade atual é x. Outra informação. Daqui a 4 anos. Bom, daqui a 4 anos, a idade de Rodrigo será a idade atual aumentada em 4 anos. Em 4. Temos também a seguinte informação. A idade há 7 anos. Ora, a idade há 7 anos é a idade atual subtraída de 7. E, por fim, 5 vezes a idade atual aumentada de 5 anos. Ora, pegamos a idade atual dele, que é x, chamamos de x, multiplicamos por 5 e somamos com 5 anos. Então, o que é dito na questão? Que a idade de Rodrigo daqui a 4 anos, né, multiplicada pela idade que ele tinha há 7 anos, é igual a 5 vezes a sua idade atual aumentada de 5 anos. Isso nos leva à seguinte equação. X mais 4, idade daqui a 4 anos, vezes x menos 7, idade que ele tinha há 7 anos, e isso é igual à idade atual, multiplicada por 5 e aumentada em 5 anos. Então, resolvendo essa equação, aqui nós temos uma multiplicação de dois polinômios, dois binômios, x mais 4 vezes x menos 7. Você aqui deve aplicar a propriedade distributiva, multiplicando x vezes x 7, 4 vezes x e 4 vezes 7. É menos 7, né? Então, chegamos em x vezes x ao quadrado, x vezes menos 7 é menos 7x, 4 vezes x, 4x, e 4 vezes menos 7, menos 28, igual a 5x mais 5. Vamos trazer esses dois termos para o primeiro membro e somar pela semelhança. Então, nós vamos chegar em quê? X ao quadrado, menos 8x, menos 33, igual a zero. Certo? A gente vai somar menos 7 mais 4. Isso vai dar menos 3x. O 5 vem negativo, fica menos 3x menos 5x, que dá menos 8x. E o 5 vem para cá negativo, menos 28 menos 5 dá menos 33. Então, essa é a equação que nós vamos buscar as raízes para poder determinar qual é a idade de Rodrigo, a idade atual dele. Então, aplicando a relação de discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, menos 8 ao quadrado, termo de b, ó, menos 4 vezes o termo de a, que aqui é 1. Nessa outra equação, o termo de a era 2, tá vendo? Aqui é 1, positivo, vezes o termo de c da equação, que é menos 33. Prosseguindo, delta igual a 64 mais 132, que vai dar delta igual a 196. Agora, nós partimos para a fórmula resolutiva. Substituindo os valores, teremos menos b, novamente b é negativo, então tenha muito cuidado com o sinal, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 196 dividido por 2 vezes 1. Menos por menos dá mais, fica mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 196, 14, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, primeira raiz, 8 menos 14 dá menos 6. Ao dividir menos 6 por 2, chego em menos 3. Então, cheguei em uma raiz negativa. Como eu quero encontrar a idade atual de Rodrigo, certo? Eu não posso admitir que ele tenha uma idade negativa, menos 3. Então, essa raiz, mesmo sendo uma das soluções da equação que a gente está resolvendo, essa aqui, não se encaixa no contexto da questão. A exemplo dessa fração negativa, da primeira questão, do primeiro exemplo. Então, eu desconsidero esse menos 3. Vou buscar agora a segunda, né? A segunda raiz. Vamos ter 14 mais 8, que é 22, e 22 dividido por 2 dá 11. Então, nós concluímos que o Rodrigo atualmente possui 11 anos. E é isso aí, pessoal.